Meu nome é Rogério Golfarbi, eu sou vice-presidente da Ford para a América do Sul. Bom, eu sou engenheiro, continuo engenheiro, apesar de tudo que aconteceu. E o que eu queria quando me formei era trabalhar no setor automotivo e trabalhar com projeto puro realmente, né? Desenhar carros, projetar carros. E na época a Ford tinha um centro de desenvolvimento, um centro de pesquisa automotiva. Então eu queria muito trabalhar na Ford. Era um momento difícil, o Brasil estava numa daquelas crises, os empregos eram muito restritos. Eu concorri para 8 vagas diferentes, né? Nessa época eu fiquei um bom tempo desempregado quando saí da faculdade. Em 7 eu não fui aprovado, na 8ª eu fui aprovado, e aí começou a minha carreira na Ford, trabalhando em projeto de automóveis e caminhões na época. Mais ou menos durante 4 anos eu me dediquei a projeto puro. E nesse processo, uma das coisas que me intrigava muito era quem tomou a decisão para que eu faça isso que eu estou fazendo aqui. Então era uma curiosidade que eu tinha. E essa curiosidade me levou a primeiro sair da engenharia pura para fazer planejamento do produto, né? Aonde eu mudei, eu diria assim, foi uma mudança dramática na minha carreira, né? Porque eu saí daquela cultura de engenharia por uma coisa muito mais ampla, muito mais multifuncional, né? O planejamento tem uma parte de finanças, tem uma parte de marketing, né? Como é que você justifica um produto, como é que você faz a viabilidade econômica de um produto, e eu aprendi muito ali. Só que ali, essa minha curiosidade de entender como a companhia funciona e como se decide, quer dizer, o processo decisório dentro da companhia, me fez procurar trabalhar em várias áreas. Então eu trabalhei em planejamento bruto, planejamento avançado, planejamento estratégico, aí já é uma parte disso na área de finanças, né? Trabalhei em vendas e marketing, né? Numa época eu trabalhei em design. Eu não desenho nada, mas eu trabalhei em design, eu era responsável por gerenciar toda a parte de custo dos designers, né? O que era muito frustrante para eles, porque eles faziam coisas maravilhosas e eu falava que estava muito caro, né? Mas com eles eu aprendi muito de design, né? Da importância do design. Eu acho que tinha muito de curiosidade e tinha muito de querer provar para mim mesmo que eu era capaz de aprender coisas completamente diferentes. Era uma combinação, certo? Era um desafio que me atraía, entrar num lugar que eu não sei nada e, na minha cabeça, rapidamente, nunca era assim, eu dominava aquele desafio, né? Então tinha esses dois lados, a curiosidade de entender como a companhia funciona, de entender como áreas diferentes funcionavam, mas também esse teste, né? Eu me testava, né? Eu tenho que conseguir aprender isso aqui, né? Então isso foi me levando a áreas diferentes. Então, dentro do planejamento do produto, uma época eu trabalhei em design, né, com os designers, sem saber desenhar nada, administrando, mas convivi com eles, né? Por exemplo, eu aprendi uma coisa muito importante, que até hoje eu uso muito. No design, as proporções são fundamentais. Então, antes de você amar aquele farol, ou amar aquele painel de instrumentos, como é que estão as proporções, né? As pessoas, você diferencia os produtos muito pelas proporções. Se você se fixa muito no elemento, às vezes você perde. Aprendi isso com eles. Então, a gente vai aprendendo, vai incorporando, né? E fui avançando até um ponto em que passei por tudo isso e outras coisas, e um dia um presidente da Ford falou para mim assim, olha, eu era diretor de planejamento estratégico para a América do Sul. Ele me convidou para assumir a área de governo e comunicação. E a minha primeira reação para ele foi não quero.
Porque na minha cabeça trabalhar com o governo, ter que ficar lá sentado na cadeira esperando para fazer reunião, eu não conseguia ver o mérito nisso, né? E aí ele falou assim, mas você não mudou de área várias vezes? Eu falei, mas por que você mudou de área? Porque eu quero entender como a companhia funciona. Então, está faltando uma parte importantíssima da sua formação. Eu falei, o quê está faltando? Tudo que você fez foi aqui dentro. Todas as relações que você construiu foram dentro da companhia com pessoas que a companhia paga o salário. Eu estou te oferecendo a oportunidade de entender como funciona trabalhar com gente que você não paga o salário, que não tem obrigação nenhuma para te ajudar e que não tem a tua cultura. E que quando você fala A, porque a tua cultura diz que A significa A, ele entendeu C. Então você não vai ser um profissional completo se você não entender e dominar essa disciplina de fazer essa ponte da companhia, com a cultura da companhia, com as necessidades da companhia e o mundo exterior. E aí eu falei, feito. E aqui estou eu, hoje, falando com vocês. Né? E mudou a minha vida também. Eu acho que o grande desafio são as pessoas, no seguinte sentido. Quando eu acordo de manhã hoje, antigamente eu levantava e dizia assim, o que eu vou fazer? Claro que tem coisas que eu vou fazer, mas hoje o pensamento é, como é que eu vou fazer este time ser cada vez mais um time de excelência? Não só o time que trabalha comigo diretamente, mas toda a companhia. Então nós estamos hoje no setor automotivo numa grande transformação, que é muito legal. Uma transformação tecnológica, claro que tem eletrificação, mas toda a conectividade, aqui para frente cada vez mais o produto vai ser um produto de tecnologia, que tem um carro, mas um produto de tecnologia. A diferenciação do nosso produto cada vez mais vai estar no software do que no hardware. Né? E as pessoas têm que avançar nessa direção. As pessoas têm que liderar essa transformação, tá certo? E a única certeza que a gente tem num período de transformação tão acelerado quanto esse é que vai mudar. Então, é construir times de excelência com a cultura da mudança. Eu acho que do ponto de vista de aprendizado, eu fui muito abençoado, vamos dizer assim, né? Uma fase muito jovem da minha vida, eu entrei no projeto, no produto, que você precisa ter a disciplina, você precisa ir fundo, você não pode aceitar a superfície, você tem que ir lá para baixo, entender tudo. Então, essa disciplina eu tive muito na engenharia. E tive a bênção de ter grandes chefes, entendeu? Que me ajudaram muito na minha formação, que é uma coisa que eu carrego comigo como muito necessário e também como uma obrigação, porque eu recebi muito. Né? Então, nessa fase, eu tive disciplina, dedicação ferrenha, conhecimento ferrenho, e tive chefes duríssimos do ponto de vista de exigência, né? No detalhe, na profundidade. À medida que eu fui avançando em atividades muito mais multidisciplinares, eu fui entendendo mais do universo, né? A prestar mais atenção no universo que estava em volta. E eu brinco que hoje eu tive, até agora, né, eu tive a oportunidade de ter, desde o trabalho mais técnico ao trabalho mais político que você pode ter dentro de uma corporação. E aí, claro que a área de governo, a área de imprensa, me transformou, porque nessas áreas as pessoas e os relacionamentos é o centro, tá certo? Eu me beneficiei de todo o conhecimento técnico disso, mas quando eu fui para a Anfávia, no teu ponto, a Anfávia, que é a associação, você passa a ser o presidente da associação, existem duas coisas muito diferentes na associação. Numa corporação, normalmente, você sempre tem alguém para cima
que você joga quando você tem que tomar uma decisão difícil. Todo mundo tem que tomar suas decisões, mas as organizações são grandes, né? Então você tem muita hierarquia e tal. Quando você vai para uma associação e você vira presidente, não tem ninguém para cima. Entendeu? Então você é realmente a última palavra, a última decisão. Isso põe uma pressão grande. A outra questão na associação é que os elementos técnicos, políticos se misturam muito. Então os processos de decisão são muito complexos. E por último, você lidera um time de competidores. Não só eles não trabalham para você, como eles competem com você. Uma mesa lá, né, que trabalha lá é o pessoal das outras marcas. E você liderar esse time tão diverso, com objetivos tão conflitantes, principalmente conflitantes com você, foi talvez um dos grandes desafios de liderança que eu tive na minha carreira. E sim, isso me ajudou muito a entender variáveis que não entravam na minha equação, para ter uma linguagem de engenheiro, entendeu? Então, antes de chegar no governo, imprensa e Anfávia particularmente, as minhas equações tinham umas meia dúzia de variáveis que eu administrava, e quando eu entrei para essas áreas, elas multiplicaram exponencialmente, né? E eu aprendi que duas coisas assim que eu me lembro rapidamente. Uma, muito cuidado em tirar conclusões de quem são as pessoas. Né? Esse negócio de que a primeira impressão vale, não, é perigosíssima a primeira impressão. E a segunda que eu aprendi na minha vida é o seguinte: não saia de casa sem ler todos os jornais do dia. Você precisa não só saber o que está acontecendo, mas entender qual é o ambiente do dia em que você vai trabalhar. Você precisa estar conectado com o dia. Claro, depois com a semana, com os anos, mas não sair de casa sem ler tudo que tem que ler. A grande coisa legal que eu tive não foi um chefe, foi o conjunto deles. A Ford me proporcionou trabalhar com gente de todas as culturas. Eu tive chefe inglês, espanhol, francês. Eu só não tive chefe italiano, mas francês, americano, obviamente, tá certo? Tive chefe alemão, né? Chinês. Essa diferença de cultura me ensinou muito, né? Porque são culturas muito diferentes. E cada um teve uma contribuição, mas eu tive ao longo da minha carreira algumas pessoas que apareceram em momentos difíceis que me ajudaram. Mas que eu carrego assim todo dia, mas é bem operacional, era o inglês. Ele me ensinou a escrever. Eu tinha que escrever estratégias, tinha que escrever planos, né? Os engenheiros, a maior parte das vezes, eles escrevem pouco, eles fazem tabelas, números, né? Mas quando você chega na parte de planejamento estratégico, muitas vezes e ele dominava a língua inglesa assim com uma maestria fantástica, né? E tinha a capacidade minimalista, né? Então vocês que gostam de texto, né? Ele pegava o meu texto e editava o meu texto de uma maneira assim fantástica, né? Em inglês, a gente fazia em inglês. Mas o que eu aprendi ali é escolher as palavras certas para exprimir a mensagem que você quer dar. E a segunda é o fato, no mundo corporativo, que você tem que fazer isso com um número menor de palavras possíveis e, por favor, com pouquíssimos adjetivos, né? Então, fazer isso é muitíssimo importante, é o melhor do mundo, é o pior do mundo, essas coisas no mundo corporativo, Então, isso me ajudou, não só a escrever, me ajudou a ter uma lógica de negócios. E isso eu acho que me ajuda muito até hoje em tudo aquilo que eu faço.
porque eu falei para vocês que a gente está numa fase, a indústria automotiva no mundo está numa fase de transformação incrível. E aqui no Brasil a gente fez uma transformação incrível. A cultura brasileira, nós ainda somos um mercado muito fechado. Nós temos barreiras tarifárias enormes, né? Barreira tarifária no automotivo é 35% de taxa de importação. Quando você importa fora de acordos internacionais, né, como a gente tem com o México, como a gente tem com o Mercosul, não só você tem 35% a mais do produto importado, como você aplica todas as taxas, os impostos, IPI, PIS/COFINS, em cima desse valor. Ou seja, a gente ainda tem uma estrutura muito fechada e a cabeça das pessoas para o automotivo é de que produzir é isso. Né? Agora você pega as empresas de tecnologia, a maior parte delas não produz nada, elas terceirizam. E por que elas têm esse modelo? Porque ou elas inovam ou elas morrem. O foco da empresa não é produzir, o foco da empresa é inovar. Produzir é terceirizado para quem não pensa em outra coisa, em produzir com qualidade, com custo. E a gente está passando um pouquinho por esse processo, nós da Ford aqui. Então o que acontece? Nós não estamos com fábricas produzindo, mas nós temos um centro de desenvolvimento de tecnologia que ninguém tem. E eu falo isso com tranquilidade. Ninguém tem no Brasil no setor automotivo. Né? Nós temos aí mais de 1.500 especialistas que trabalham 85% do seu tempo, isso é hora aplicada no papel, não é estimativa, 85% das horas trabalhadas deles é dedicada a projetos de ponta de novos produtos que serão implementados nos Estados Unidos, na Europa, na China. Ou seja, eles estão conectados com o que tem de top no limite da fronteira da tecnologia que a Ford está usando no mundo. E o ano passado a gente exportou 500 milhões de reais em inteligência automotiva, que é um paradigma para o Brasil. A gente fez do desenvolvimento tecnológico, serviços de engenharia, uma fonte de renda, um negócio. Né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, investir em tecnologia no Brasil é importante e é um bom negócio. Né? E esse é um dos diferenciais que nós temos. Nós produzimos, por exemplo, a Ranger a gente produz na Argentina, na fábrica da Ford, mas nós temos um produto que é importantíssimo para nós, que é a Transit, que é um veículo comercial, são essas vans e mini ônibus, né, os buses, que fazem o que a gente chama de last mile, a última milha. Quanto mais digitalizada a sociedade, mais entregas você tem que fazer, principalmente nos grandes centros, onde você tem limitações de espaço. Então essas vans fazem parte de um segmento que cresce muito, a Ford é líder nesse segmento. Mas o importante aí é que nós produzimos no Uruguai, um terceiro produz para a gente, nós não podemos. Não é uma fábrica da Ford, tá certo? É um terceiro que produz para a gente. Na Europa, a Transit é líder de mercado há mais de 10 anos. 100% da produção é feita por um terceiro na Turquia. O nosso foco é desenvolver tecnologia e inovar nesse segmento. A gente consegue inovar nesse segmento com foco, né, de trazer toda vez uma coisa melhor para o cliente. Então a gente tem uma estrutura muito diferente, tá certo? Nem por isso a gente não está contribuindo com o Brasil. Estamos criando tecnologia aqui, gerando empregos de altíssima qualidade, tá certo? E a realidade mundial é a seguinte, é mais fácil você ter num país fábricas do que você ter centros tecnológicos. Não é ruim ter fábrica, é bom ter fábrica, é bom para o Brasil. O Brasil precisa de manufatura, tá certo? Aí os Estados Unidos querendo voltar, né, para a manufatura. Mas para nós, o nosso negócio, a gente resolveu focar numa coisa que pouca gente está focando,
que é no desenvolvimento de tecnologia. Dentro das áreas que eu tive responsabilidade, por ter trabalhado na engenharia, eu entendi o valor que isso traz. Então, lá atrás, no meu tempo de presidente da Anfávia, a Anfávia não falava de engenharia. E eu trouxe as engenharias para dentro da Anfávia. Né? Então, nos investimentos de engenharia, nos investimentos de tecnologia, né? E mesmo dentro da Ford, nos processos de transformação que a gente fez, dentro daquilo que me era responsável, eu sempre puxei a importância da gente ter uma engenharia. Na época que a gente criou a engenharia na Bahia, eu fui um dos caras, não fui o único, claro, fui um dos que falou, nós não podemos ter só a fábrica, nós temos que ter uma engenharia lá dentro também. Então, acho que eu dei uma pequena contribuição, mas dei uma contribuição para chegar onde a gente chegou. O caminho é a eletrificação. Essa rota tecnológica está definida, tá certo? A Ford está investindo 50 bilhões de dólares entre 22 e 26 em eletrificação. Isso não, ninguém aposta 50 bilhões de dólares, tá certo? Isso é uma certeza e não somos os únicos. Então esse é um ponto importante. Mas por que o carro elétrico é bom? Só porque é elétrico? Não. O que acontece com o consumidor? Tem benefício para o consumidor? Então vamos lá. Do ponto de vista mais estrutural, o carro elétrico tem 1/3 menos de peças. Ele é mais fácil de produzir. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é que o custo da energia é mais barato que o custo dos combustíveis fósseis. Um motor a combustão, ele gasta de 100% da energia do combustível, ou somente 30% é usado para movimentar o veículo. O resto é perdido em vibração e calor. Motor a combustão. O motor elétrico, 90% da energia é usada no movimento. Então é um uso muito mais eficiente da energia. Para o consumidor, você tem um produto que não faz barulho, que o custo é menor e que você não precisa ir no posto. Você carrega na sua casa. Os produtos de hoje já oferecem quase 500 km de autonomia. Daqui ao Rio são 400 e poucos quilômetros. Ou seja, de uma maneira geral, se você tem um carregador na sua casa, em 95% dos casos você está abastecido. E o carregamento está cada vez vindo mais alto. É muito mais fácil você ter um ponto de carregamento elétrico do que você ter um posto de combustível. Então, um posto tem problemas ambientais, tem uma infraestrutura gigantesca, segurança, tá certo? Então, as pesquisas que nós temos nos Estados Unidos de pessoas que compraram nossos carros elétricos, como o Mach-E, que a gente vai trazer aqui até o final do ano, 98% diz que jamais voltaria para um carro a combustão. Então é bom para o consumidor, é uma tecnologia que avança muito rápido, nós já estamos indo aí na Ford para a segunda geração de carros elétricos. O tempo de carregamento está caindo, os custos estão caindo, a escala, porque você vai tendo volume, ajuda também nos custos. E principalmente, a gente não pode esquecer o seguinte, todos os minerais que você usa na eletrificação são recicláveis, com praticamente zero de perda de eficácia. Então você consegue fazer ter uma economia circular, tá certo? Então todo esse, vamos chamar de ecossistema em volta da eletrificação é muito bom. E você precisa carregar esses carros. O Brasil é abençoado por Deus. A gente tem sol de norte a sul, de leste a oeste. A tecnologia de geração fotovoltaica, solar, está avançando muito, os custos estão caindo. Todo mundo não, porque o Brasil tem uma diversidade grande, mas cada vez mais a gente está democratizando e você pode ter uma plaquinha lá na sua casa e carregar o seu carro com energia solar. Nos Estados Unidos, já tem iniciativas de empresas que, quando oferecem o carro, oferecem já a geração
de eletricidade fotovoltaica pelo solar, né? Para completar, rapidamente, não é só o carro elétrico. O grande transformação de comportamento do consumidor está na conectividade. A conectividade que permite que você programe todo o seu carro antes de você entrar nele. Quando você chegar nele, ele reconhece você, ele põe na temperatura que você quer, arruma a direção, o banco, do jeito que você quer. Você está conectado com segurança, com comando de voz enquanto você está dirigindo. Você pode fazer uma porção de coisas, tá certo? E nós, da Ford, na questão da experiência do consumidor, temos uma série de coisas que ninguém tem. Hoje você, com a nossa conectividade, um aplicativo, você tem várias informações do carro, tá certo? Você, no aplicativo, marca a sua revisão, sem falar com ninguém. Funciona, ninguém tem isso. Você programa um pick-up delivery, alguém vai buscar o carro e levar para você da própria revenda, e toda vez que você fizer um serviço na revenda, aparece o preço lá transparente para você saber quanto você vai pagar. Não tem surpresa. E isso é só a pontinha do iceberg do que a gente vai trazer, mas tem muita novidade que está vindo aí, que a gente vai estar lançando. ChatGPT é o que eu tenho lido mais, é o que eu mais tenho lido no momento, que é um negócio incrível em todos os sentidos, para um lado e para o outro, mas é intrigante porque você pode fazer muita pergunta para esse cara e recebe umas respostas interessantíssimas, né? Então, tenho lido muito ChatGPT ultimamente, é o meu livro de cabeceira, vamos dizer assim. Eu gosto de dirigir os carros da Ford com country, picapes, Mustangs, tem tudo a ver comigo. Nos momentos mais wild assim, né, um cara já da velhíssima guarda, né, que tem um country rock texano bem parrudo, que é o ZZ Top, né? Aí já é bem para certos momentos.